Graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? A nossa reflexão nesta noite é de um dos textos, mais uma vez, que nós tivemos a leitura da Maratona Bíblica nesta semana. Mateus capítulo 5, do versículo 38 ao versículo 48. Pronto. Agora... Quero convidar a igreja a ficar de pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Mateus capítulo 5, do versículo 28 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se você for pressionado no tribunal, ou processado, melhor dizendo, se você for processado no tribunal, lhe tomarem a roupa do corpo, desde que a leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir, e não volte as costas para quem quiser tomar emprestado a você. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie ao seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai, que está no céu. Pois ele dá luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios também fazem assim. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai. Pai, graças te damos pela tua palavra que nos ensina. E rogamos que o Senhor fale em nossos corações através dela. Assim como o Senhor ensinou a teus discípulos no passado, ensina-nos hoje aqui. Precisamos. Portanto, fala aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Mateus capítulo 5, do versículo 38 ao 48. Esse texto bíblico, o verdadeiro amor não está em amar. O verdadeiro amor, ele não escolhe quem amar ou quem não amar. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, que esse texto faz parte,
passa a ensinar sobre vários assuntos aos seus discípulos e a multidão que ele cercava porque tinham vindo para ouvi-lo. Dentre os seus ensinamentos, no Sermão do Monte, ele ensinou sobre viver em paz uns com os outros, sem buscar vingança ou com rancor no coração. Ele ensina sobre o verdadeiro amor. O amor ao próximo aparece em muitos textos do Velho Testamento, em muitas passagens bíblicas. Um dos textos que nós podemos observar a respeito deste amor no Velho Testamento é Êxodo capítulo 23, versículos 4 e 5. Mostra aqui, vejam que o verdadeiro amor, ele é demonstrado através de pequenas atitudes, mas tem que ser através de atitude. O verdadeiro amor, e a gente já tem falado aqui em outras oportunidades, não é sentimento. Sempre o sentimento é algo que traz satisfação a quem sente. O amor, se você sente amor, a satisfação é do seu coração que sente o amor. Se você busca a felicidade, você acha, a satisfação é de você que buscou e achou a felicidade. É por isso que o mundo vive em busca da felicidade a todo instante, e cada momento que encontra é algo muito egoísta às vezes, porque busca sem se importar com quem está ao redor. E é por isso que na palavra de Deus, sempre que buscamos a felicidade, a verdadeira, só encontra quando você pensa na felicidade de outras pessoas. O verdadeiro amor, você é mais feliz quando você demonstra através de atitudes. E esse versículo do Velho Testamento de Êxodo, porque tem vários outros textos que mostram sobre isto, mas o Senhor Deus ensina aqui o seguinte, versículo 4, se você deparar com o boi ou o jumento perdido do seu inimigo, leve de volta ao seu dono. Versículo 5. Se ver o jumento de alguém que odeia, caído sobre o peso da sua carga, não faça de conta que não viu. Pegue e ajude o dono a levantá-lo. Você está vendo o seu inimigo numa situação, numa precisão, podemos dizer assim. E às vezes, o que vem à nossa mente muitas vezes? Bem feito. É merecido. Nós já pensamos assim em algum momento? Com alguma pessoa que talvez tenha nos feito algum mal e agora está pagando um preço por causa daquilo que a pessoa fez, e às vezes nós não chegamos para ajudá-lo, para acudi-lo, e às vezes até pensamos, é merecido, faz tanto mal aos outros, que agora está pagando com a mesma moeda. Mas o Senhor chama-nos a atenção para que não pensemos desta maneira. A orientação dele é outra. A orientação de Cristo nesse texto que nós acabamos de ler é que nem busquemos a vingança e nem deixemos de cumprimentá-lo e nem desejemos o mal.
E se virmos a pessoa passando por dificuldade, que nos coloquemos à disposição para acudi-lo. O verdadeiro amor nos identifica com aquele que é o nosso Pai. Se de fato somos filhos de Deus, nós precisamos demonstrar, através desse verdadeiro amor, que Ele demonstrou por cada um de nós, e até por aqueles que até ignoram, e até por aqueles que nem acreditam que Ele existe. Porque Ele faz a comparação deste verdadeiro amor, que deve ser destinado a todos de igual modo, ou seja, que você haja para o bem, não somente fazendo, mas desejando. Ele compara com a luz do sol. No versículo 45, em diante, ele diz: deste modo vocês agirão como verdadeiros filhos de Deus, ou verdadeiros filhos do seu Pai, que está nos céus. Pois Ele dá a luz do sol, tanto a maus como a bons, e faz chover, tanto sobre justos como também sobre injustos. Ele compara este amor verdadeiro com a luz do sol sobre toda a humanidade, e a chuva que rega a terra e produz o alimento sobre cada um, tanto sobre aqueles que lhe obedecem, como sobre aqueles que não lhe obedecem. Desta maneira, nós estamos nos identificando como verdadeiros filhos de Deus. Uma coisa que se percebe, que o coração de quem guarda mágoa, o coração de quem busca vingança, adoece. Adoece não somente espiritualmente, mas adoece também fisicamente. É disciplina de Deus? Não. É o próprio pecado que nos leva à doença. O pecado nos adoece naturalmente. E uma coisa que nós podemos entender também, que está no Sermão do Monte. Logo depois, no capítulo 6, os discípulos pedem que o Senhor Jesus lhes ensine a orar. Abram por gentileza capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 12. Vejam como o Senhor nos ensina a respeito do perdão, a respeito da atitude de amor, porque o perdão também é uma atitude de amor. Às vezes nós achamos que o perdão é esquecer os fatos, é esquecer aquilo que se fez. Não é. O verdadeiro perdão, amados, é lembrar sem remorso, sem rancor, sem mágoa. Essa é uma questão tão séria, a questão de amar os inimigos, de orar pelo que vos perseguem. É uma questão tão séria, porque essa é uma atitude de perdão. É tão sério que o Senhor nos perdoa de acordo com o perdão que liberamos àqueles que nos perseguem, àqueles que nos querem mal. Nesta oração a gente percebe isso. Olha o versículo 12, como é que diz: e perdoe as nossas dívidas. A última frase da oração, é o último pedido desta oração. E perdoa nossas dívidas, ou perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. E ele prossegue no versículo 13: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder, a glória para todo sempre. E o verso 14, ele ainda, mais uma vez,
traz ao coração de cada um de nós o seguinte: seu Pai Celeste os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra você. E o versículo 15: mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará também os seus pecados. O Senhor Jesus, ele sempre esteve preocupado com os relacionamentos entre as pessoas. E ali, naquela multidão, estavam muitas pessoas ouvindo, mas aqui, neste momento, estavam somente os seus discípulos. Eles pediram que o Senhor lhes ensinassem a orar. Entre 12 discípulos, ou seja, entre 12 apóstolos, havia entre eles algumas diferenças que poderiam levar à inimizade, a não querer se relacionar. Quando Tiago e João pediram para um sentar à direita, quando Cristo estivesse no seu reino, um à direita e o outro à esquerda, e os outros ficaram magoados. E houve várias outras situações em que eles se magoaram um com o outro, um querendo ser mais do que o outro, porque um chega para Jesus e diz: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Eles queriam ver dentre eles quem era o mais importante para Jesus. E no reino dos céus, aquilo que é favorável a nós aqui na terra não é favorável no reino dos céus. Guardar mágoa por causa de malfeitos ou por causa de algum erro. Fechar o coração para o perdão e ser o mais importante no reino dos céus. O Senhor Jesus parece que contraria tudo aquilo que eles entendiam como algo correto, porque no Velho Testamento era olho por olho e dente por dente. Se alguém causasse o dano em outra pessoa, tinha que acontecer o mesmo. Já o Senhor Jesus chega e diz o seguinte, está lá no Velho Testamento: ama o teu próximo e odeia os seus inimigos. Ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Eu tenho a impressão que chocou a eles, pois ali havia muitas pessoas que eram religiosas. E agora estavam ouvindo algo que eles jamais tinham ouvido, um ensinamento diferente. Porque nós sabemos que não é tão fácil você orar por quem lhe persegue, não é tão fácil amar quem lhe odeia, não é tão fácil amar quem você não gostaria de amar. Mas para que nós nos identifiquemos de fato como filhos de Deus, nós temos que imitá-lo. É notório que o Senhor Jesus, além de querer ensinar uma maneira de bom relacionamento entre os seus discípulos, ele está querendo também que os seus discípulos imitem-o em relação ao seu amor para com a humanidade. Porque quando ele foi à cruz e tomou sobre si todos os nossos pecados, foi o pecado de toda a humanidade, inclusive daqueles que os crucificaram. Aqueles que crucificaram a Cristo, ele também os amou. E ele orou por eles. Cristo orou por aqueles que os crucificou, diz: Pai, eles não sabem o que fazem. Uma outra situação que nós podemos observar que o Senhor Jesus Cristo tem interesse que nós amemos desta maneira, está no versículo 48. Portanto, sejam perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai
celestial. Se nós desenvolvermos este amor, porque não é uma coisa que acontece num passo de mágica, não. Não se engane. Você não vai amar alguém que não está dentro daquilo que você entende que mereça o seu amor, simplesmente porque você decide amar agora. Eu já encontrei pessoas que odiavam outras que não conseguiam sequer ouvir o nome. E eu conversando com estas pessoas, eu disse, a primeira coisa que você precisa, que ela dizer, pastor, eu não consigo amar. Eu não consigo. Por mais que o Senhor pregue sobre isso, por mais que o Senhor diga que é bíblico isto, eu não consigo, é algo de mim. Como eu posso fazer para amar alguém que roubou meu marido? Esta senhora disse isso para mim. Ela não chamava nem o nome daquela pessoa, dizia aquela criatura. E ela estava na classe de discipulado para ser batizada. Eu disse, sinto muito, irmã, se você não conseguir buscar esse perdão, buscar oferecer esse perdão, eu não posso lhe batizar. Disse, pastor, há muito tempo, já está com mais de ano que eu não sei nem onde essa criatura vive. E nem sei também onde é que esse sujeito está com ela. Como eu posso fazer para abrir o meu coração e dizer que a amo, se eu a odeio? Ela disse, pastor, ela era minha melhor amiga, vivia dentro da minha casa. Como é que eu posso amar essa criatura? Um dia eu já amei. Só que ela estava falando de um amor de sentimento. Eu digo, olha, a primeira coisa que você precisa, para que você libere o perdão, ore por ela. E ore também pelo seu marido. E ela disse que ele não era mais marido dela. Eu digo, ainda é, porque vocês já se divorciaram? Ele disse, não, ainda não. Então ele continua sendo seu marido. Vocês não se divorciaram no papel ainda. Então ore pelos dois. Ele disse, mas eu não quero mais ele de volta. Eu disse, não significa que eu estou querendo que você o receba de volta. Só estou dizendo que você libera o perdão. E para você liberar o perdão, você precisa orar por eles. E como é que eu vou perdoar, pastor, se eu nem sei onde é que eles moram? Eu digo, no momento certo, o Senhor vai colocar eles frente a frente com você, quando você estiver pronta para perdoar. Passaram mais ou menos 3 meses. E ainda na classe de discipulado, ela disse, pastor, eu quero falar, eu quero contar para o senhor algo que aconteceu essa semana. E ela disse, pastor, eu a encontrei, a criatura. Aí chamou o nome da pessoa. Eu digo, ela está conseguindo até chamar o nome? Ele disse, eu sei, que eu estou conseguindo chamar o nome dela. No centro de Teresina, eu fui fazer uma compra na loja tal, e quando pensou que não, nós estávamos frente a frente, de um modo que a gente não podia se esquivar. E eu fui à direção dela para dar um abraço, e ela achou que eu ia batê-la. Eu dei-lhe um abraço e disse para ela, eu te perdoo. E pastor, no meio de todo mundo, tanta gente, ela chorou copiosamente, de modo que eu já estava preocupado. E me pediu perdão. E disse que o que ele fez comigo, fez com ela também, que já não vive mais com ela. Eu nem sentimento de dizer bem feito, eu não tive, pastor, porque verdadeiramente Deus deu ao meu coração a capacidade de perdoá-la. Então eu contei isso para que, como nós podemos fazer para que o nosso coração perdoe verdadeiramente e não seja simplesmente uma hipocrisia. Comece a orar por alguém que você tenha mágoa, comece a orar por alguém que você não consegue perdoar. E o perdão virá naturalmente no nosso coração. Já guardei mágoa de pessoas. Mas logo eu coloquei diante de Deus em oração e o Senhor acalmou o meu coração e
o perdão foi liberado. Então, para que nós nos assemelhamos de fato como filhos de Deus e busquemos a perfeição do Pai, assim como Ele é perfeito, nós precisamos ter o coração aberto para o perdão. E só vamos fazer isso se nós conseguirmos orar uns pelos outros. Não acontece o perdão simplesmente porque nós queremos. Nós precisamos decidir abrir o coração para o perdão. E através da oração e do relacionamento com o nosso Pai, através da Escritura Sagrada, os nossos corações veem naturalmente o perdão de maneira que você não consegue fazer de outra maneira, senão liberar o perdão. Nós nos relacionamos com muitas pessoas, tanto na igreja como nos trabalhos, na escola. E nem sempre é fácil nos relacionarmos com todos do mesmo jeito ou amarmos da mesma forma. Mas nós precisamos buscar o mesmo perdão que o Senhor nos deu, porque nós não somos dignos de receber o perdão do Senhor. Nós somos dignos de receber a condenação e o inferno. Mas pela graça do Senhor, através de Cristo Jesus, Ele nos deu perdão. Ele nos salvou. E nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos que nós ainda desagradamos o coração de Deus. E assim como Deus não desiste de nós, nós não podemos desistir de perdoar alguém que nos magoou. E assim os nossos corações serão verdadeiramente felizes. É o prazer de servir ao Senhor quando nós imitamos a Ele. É o prazer de sermos discípulos de Jesus, de sermos filhos de Deus. É quando nós obedecemos e guardamos aquilo que Ele nos ensina a fazer. Somos pessoas diferentes, desejamos coisas diferentes, gostamos de coisas diferentes e nem sempre é fácil andarmos juntos. Mas desejarmos o bem um ao outro e querermos o bem um do outro, procurar ajudar nas necessidades, isso podemos. E isto é que é o verdadeiro amor. Se nós vermos alguém em necessidade, como em Tiago diz, se nós simplesmente dissermos, vai em paz, eu vou orar por você, podendo nós sermos aquele que pode ajudar, a nossa fé é morta. A nossa religiosidade é morta. Nós estamos fazendo as mesmas coisas que os fariseus fizeram quando Jesus Cristo veio e eles crucificaram a Cristo. De fato, nós queremos ser identificados como filhos de Deus por onde andamos? Amemos assim como Ele nos amou. Perdoemos assim como Ele nos perdoou. Podemos ser chamados de besta. Já fui chamado muitas vezes, mas pastor, é porque tu é muito besta. Já, muitas vezes. Eu prefiro ser besta, mas ser imitador aquele que, sendo besta, me perdoou e me salvou sem eu merecer nada. Nós precisamos pedir ao Senhor entendimento para que nós amemos assim como Ele nos amou. Se nós não conseguimos, orando pelas pessoas que nós precisamos orar, e aí nós temos que orar por nós mesmos, para que o Senhor nos ensine como amar assim como Ele nos amou, como perdoar assim como Ele nos perdoou. Mas de coração sincero, desejando isto. Não é só pedir, não é só uma frase jogada no vento. Nós precisamos desejar de coração imitar a Deus, como filhos amados que somos. Dificuldades de imitarmos ao Senhor em muitas coisas sempre teremos. Mas é no exercício da vida cristã que vamos fazendo isso de forma bastante natural. Há muitas coisas que eu vinha com dificuldade. Muitas coisas.
E eu conversava com Deus sobre cada uma delas. E ainda converso, porque eu ainda tenho algumas dificuldades. Eu acho que eu só não vou ter quando chegar no céu. Lá não vou ter mais, não. Mas enquanto aqui eu me policio, vez por outra, a natureza humana vem querer sobressair. Eu digo, opa, espera aí. Não é por aqui, não. Eu oro muito por mim mesmo, para que o Senhor sempre me pode naquilo que precisa ser podado. E às vezes eu digo até, quando eu vejo que a minha dificuldade é grande, eu digo, Senhor, se necessário, me disciplina. Mas eu quero vencer isto aqui que eu estou tendo dificuldade. E eu dou nome para aquilo que eu tenho dificuldade. E quando eu não percebo, eu digo, Senhor, mostra-me aonde eu preciso melhorar. E interessante que o Senhor mostra tanta coisa que nós precisamos melhorar. Aí nós precisamos focar em uma que nós precisamos imitar ao Senhor. Porque se nós olharmos de forma panorâmica, assim, olhando para todas as coisas, a gente termina se acostumando com tudo aquilo que não agrada a Deus e não vamos focar naquilo que precisamos melhorar. Se é mágoa, se é falta de perdão, se é um amor que não demonstra através de atitude, seja o que for, coloca como objetivo principal vencer aquilo. Se é preguiça para servir ao Senhor, se é falta de coragem, se é medo, eu não sei. Mas cada um de nós temos alguma coisa que precisamos conversar com Deus e colocar diante dele. Mas uma coisa das principais, não podemos viver sem perdoar. Tudo começa pelo amor. E a demonstração de amor que o Senhor quer que nós tenhamos uns pelos outros é o amor, é a atitude, é o querer bem, é o fazer o bem, é colocar-se à disposição para ajudar. E assim, nós realmente seremos identificados não só dentro da nossa igreja, mas fora, em qualquer lugar que formos, como filhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que nós venhamos cada dia melhorar no relacionamento um com o outro. E tudo isso só acontece se melhorarmos primeiramente nosso relacionamento com o Pai. Não pense que você vai melhorar o relacionamento com qualquer pessoa, se você não melhorar primeiro o relacionamento com aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra que nos corrige, pela tua palavra que nos encoraja, que mostra o que precisamos fazer para que venhamos obedecer e sermos cada dia demonstrado que somos realmente teus filhos. Somos servos do Senhor. A tua palavra mostra que pelo fruto nós somos conhecidos. E da mesma forma, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o Senhor, através do teu servo apóstolo Paulo, diz que o fruto que nós podemos produzir para sermos identificados começa com o amor. E tendo este amor vem a alegria, a paz, a paciência e todas as outras partes deste fruto que nós precisamos produzir, onde quer que estejamos, a começar pela nossa casa, no relacionamento com aqueles que vivem conosco. Ajuda-nos, ó Deus, nos ensina a demonstrarmos amor uns pelos outros e buscar a tua paz um com o outro, pois na tua palavra mesmo o Senhor diz: sem esta paz nenhum verá o Senhor. Que a tua igreja seja um farol que venha alumiar as trevas que é o mundo, de maneira que muitos possam encontrar o caminho que é o teu Filho Jesus. Que nós venhamos refletir a imagem do Cristo Jesus, aquele que é a verdadeira luz do mundo.
Meu Deus, abençoa a tua igreja. Abençoa cada um que faz parte desta igreja, pois somos teus filhos, e ensina-nos a te obedecer. Ensina-nos a imitar ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.